E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ensaio. A nossa vida é repleta de elementos que vêm do passado. Um passado que é transmitido pra gente a partir de uma coisa muito importante e que forma a nossa existência no mundo: a tradição. A tradição é, de uma certa maneira, um conjunto de processos políticos, simbólicos, que é transferido pra gente a partir do momento em que a gente nasce em um certo lugar, em um certo tempo na história. Ninguém escolheu nascer num lugar determinado, mas, quando a gente nasce, a gente recebe os ritos, os hábitos, os costumes e todas as formas de existência e de vida que aquela comunidade, que aquele círculo está promovendo ao longo da história. E que formam, portanto, a alma, entre aspas, daquela comunidade. Então a gente tem a tradição que nos é passada a partir do nosso círculo de amizades, a partir do lugar onde a gente trabalha, a partir da nossa escola, da nossa universidade e também da nossa família. Mas essas tradições, diferentemente do que se pode imaginar, não são meras obras do acaso ou meros acidentes de eventos que aconteceram no tempo. Nananina, não. Tradição tem tudo a ver com história. E para que a gente possa entender melhor as tradições que a gente recebe e de como elas estão relacionadas ao nosso processo de formação humano, é preciso que a gente olhe para a tradição com a lente da história. Nenhuma tradição é um mero acidente. A gente recebe essa tradição como parte do fruto de um processo que envolve elementos que também se dispõem pela manifestação e pela expressão do poder nas relações sociais. E o que isso significa? Significa que tudo que a gente recebe é justamente orientado a partir de uma disputa, a partir de agentes históricos que estão, dentro dessa disputa de poder, construindo uma tradição que para ele seria interessante para promover e dar continuidade à sua ideia de mundo. Então a gente tem uma série de tradições que se manifestam a partir dessa dimensão do poder e que servem para dar continuidade à forma de existência que a gente tem no nosso tempo presente. A escola, o trabalho, a forma de como a gente é conduzido e ensinado a ter certas condutas sociais. Mas hoje, no vídeo ensaio, eu pretendo falar de uma tradição bem específica. Uma tradição que é responsável por estar participando da nossa vida o tempo todo. Uma tradição que é construída e que nos ensina, desde o começo da nossa vida, todas as expectativas, todas as tendências e tudo aquilo que esse mundo meio que espera da gente. Essa tradição é a tradição da família. No vídeo ensaio de hoje, a gente vai falar sobre uma trend que ganhou muita notoriedade nos últimos tempos, das Tradwives. I'm looking for a Tradwife, sourdough, homestead, crunchy, eats meat, butter, wants kids, chickens, tinfoil, tallow, content, Jesus. What's wrong? What is it? How I love being a woman. Nos últimos tempos, uma trend ganhou muito a atenção da galera nas redes sociais, a trend das Tradwives, que basicamente mostra mulheres tendo uma rotina de esposas tradicionais. Originado do termo Traditional Wives, essa tendência apresenta a produção de um conteúdo que ilustra e defende uma certa visão dos papéis de gênero cumpridos na nossa sociedade, onde a mulher prioriza o cuidado da casa e da família, muitas vezes colocando a carreira em segundo plano ou abandonando-a totalmente em nome da manutenção da vida no lar. Na maior parte dos vídeos, uma rotina que segue todos os caminhos de uma mãe ideal: o preparo do café da manhã, a arrumação da casa, o amor incondicional pelo seu marido e por seus filhos, num ar daqueles comerciais de família margarina e que tudo parece estar em paz e sossego. Esse conteúdo ficou muito popular e ganhou também a notoriedade e a simpatia da galera que consome esse conteúdo, que via nesse estilo de vida um desejo muito grande por ter algo parecido. Afinal de contas, quem não quer ter uma vida numa casa grande, num lugar que tem bastante recurso e justamente reforçando esses aspectos de uma vida aparentemente perfeita?
Também, portanto, não é preciso fazer um grande esforço para entender que esse tipo de conteúdo é uma romantização da realidade e que essa realidade que está sendo retratada, vendida por essas traditional wives, é uma realidade que está muito distante da realidade das mulheres trabalhadoras, o público-alvo desse tipo de conteúdo. Mas mesmo com esse distanciamento da realidade e que mostra um tipo de vida que não parece ser muito factível, muito alcançável para a maioria das pessoas da nossa sociedade, por que esse tipo de conteúdo faz sucesso e ganha a simpatia das pessoas? Essa pergunta é muito importante e, conforme eu havia dito anteriormente, nada é por acaso. Para a gente entender isso com profundidade, a gente precisa entender qual que é o elemento principal que circula nessas produções. Aquilo que é o centro desse tipo de produção de conteúdo, de imagem e de significado simbólico. Esse elemento principal é o trabalho doméstico. O trabalho doméstico é uma forma de trabalho que existe há milhares de anos e que está presente em diversos tipos de sociedade ao longo da história. Ele consiste em toda forma de trabalho que envolve alguma dimensão que tenha relação com a reprodução e manutenção da vida. Cozinhar, limpar, cuidado com as crianças e idosos e outras atividades relacionadas a isso podem ser encaixadas como atividades do trabalho doméstico. Mas para que a gente consiga dar uma profundidade maior para a nossa análise, a gente também precisa enxergar o trabalho doméstico a partir da perspectiva da história, para que a gente consiga entender como e por que esse trabalho doméstico chegou aqui no nosso tempo, da forma que ele chegou. Então, quando a gente faz uma análise histórica, e isso diz respeito ao processo de formação da sociedade que a gente está vivendo, de entender quais foram as importâncias das revoluções burguesas, do desenvolvimento das relações de produção, das relações de propriedade, etc, 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 a gente começa a perceber que o trabalho doméstico tem um papel central na formação da nossa sociedade. E a gente percebe também que a consolidação desse trabalho doméstico, esse lugar em que o trabalho doméstico se torna muito importante, vai ser exercido, na sua gigantesca maioria das vezes, por mulheres e mulheres trabalhadoras. Quando a gente se pergunta o porquê desse tipo de fenômeno operar dentro da nossa realidade, a gente pode acabar encontrando explicações que vão tentar ir por um caminho que não é muito convincente. A ideia do instinto materno, de que a mulher tem uma disposição natural para cuidar da família e do lar, são muitas vezes justificativas que aparecem como respostas, mas que são insuficientes, justamente porque esse tipo de argumento ou de explicação não leva em conta a historicidade desse processo, não leva em conta de que maneira essas relações materiais concretas estão envolvidas no processo de formação desse tipo de sujeito social. Nesse caso, da compreensão de por que a mulher geralmente é a pessoa que está ligada ao trabalho doméstico. Mas então, o que poderia ser a explicação histórica, científica para esse tipo de fenômeno? A partir da nossa análise histórica, a gente percebe que a existência dessa forma de trabalho, da maneira de como ele está constituído no nosso tempo presente, precisa levar em conta um fator fundamental e que constitui a sociedade capitalista como a gente conhece. Divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho consiste nesse processo de separação e de criação de hierarquias a respeito das formas de trabalho que existem na nossa sociedade e como a gente conhece. Friedrich Engels, o Frederico dos Anjos, no seu clássico A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, faz uma análise muito interessante e nos mostra qual é a importância desse fator e por que ele é determinante. Segundo a concepção materialista, o fator determinante, em última instância, na história, é a produção e a reprodução da vida imediata, que, no entanto, se apresentam sob duas formas. De um lado, a produção de meios de subsistência, de produtos alimentícios, habitação e instrumentos necessários para isso. De outro lado, a produção do mesmo homem, a reprodução da espécie. A ordem social em que vivem os homens de determinada época histórica e de determinado país está condicionada por esses dois tipos de produção. De um lado, pelo grau de desenvolvimento do trabalho e, de outro, pela família. Entre linhas, isso significa que todo processo social de produção é ele, ao mesmo tempo, um processo social de reprodução. Esses dois tipos de processos, eles estão conectados e eles se renovam de acordo com as condições em que os trabalhadores são colocados dentro dessa realidade. Uma realidade que atravessa um processo de exploração da força de trabalho. Essas esferas, portanto, são indissociáveis.
Elas não têm como se separar. É impossível para um trabalhador continuar existindo que ele não tenha acesso aos frutos do trabalho social de reprodução e que, de certa maneira, garantem a sua sobrevivência. O capitalismo, portanto, para funcionar, precisa do trabalho doméstico, o trabalho que viabiliza e garante a reprodução e a manutenção da vida. E justamente porque essa reprodução social da vida que a gente está tratando aqui é uma reprodução que vai garantir a existência da própria classe trabalhadora, o pilar fundamental e que dá sustentação a todo o movimento de valorização do capital a partir do empenho, do uso da sua força de trabalho para que esse sistema possa continuar existindo. Aqueles que trabalham nas fábricas, nos campos, nos serviços, em todas as áreas produtivas e também reprodutivas, são aqueles que garantem a continuidade do giro da roda de valorização do capital. Para a gente fazer um exercício histórico bastante simples, basta a gente observar o quanto na nossa realidade de trabalho, de vida corrida e tal, a gente ainda assim precisa realizar os trabalhos de caráter doméstico, como lavar a louça, limpar a casa, cozinhar, porque são eles que garantem a nossa qualidade de vida e a nossa possibilidade de continuar produzindo, Afinal de contas, o capitalista ele precisa desse esforço de um trabalhador que tenha as mínimas condições para que ele possa exercer e vender sua força de trabalho naquela relação de produção. Tudo isso demanda muito tempo, muita disposição e dá muito trabalho. Um trabalho que é exercido, na grande maioria dos casos, pelas mulheres trabalhadoras. Essas que são colunas vertebrais da sustentação de boa parte dos lares das famílias trabalhadoras. O pulo do gato do capitalismo está em justamente pegar essas duas dimensões do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo e separar, de maneira que esse trabalho reprodutivo fique na esfera da concepção privada. Esse tipo de debate, esse tipo de questão, ele acaba ficando entendido para a maioria da sociedade como um tema referente unicamente ao lar. Dessa maneira, esse tipo de questão, ele fica legado somente ao campo da família. Ou seja, essa unidade, que é muito importante, que se mantenha estruturada da forma como a gente conhece, para que o capitalismo possa continuar existindo. Afinal de contas, ele precisa dessa mão de obra para poder continuar no processo de valorização do seu próprio capital. Essa família é quase sempre sustentada por mulheres trabalhadoras e que são, ao mesmo tempo, colocadas em um lugar de exploração pelo capital, em seus empregos regulares, e pelo sistema político que produz essa disparidade da divisão sexual do trabalho, patriarcado, em que o homem torna-se responsável pelo trabalho produtivo, valorizado e que controla a vida econômica dessa unidade familiar. Essas estruturas que condicionam e formam a nossa sociedade não são, no entanto, homogêneas ou que não tenham algum tipo de diferença no seu processo histórico de formação. Afinal de contas, a gente está falando de certas sociedades que são desenvolvidas em um certo tempo e em um certo espaço. Então isso acaba levando a certas singularidades, a depender de qual é o lugar que a gente está falando. Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de formação histórico do Brasil e dos Estados Unidos, a gente percebe que a participação do componente da escravidão no processo de formação da nossa sociedade é um elemento central para a gente poder observar a maneira de como esse trabalho está dividido e também de como esse trabalho se manifesta a partir da consolidação de outras relações que não são só as relações capitalistas, mas que são, por exemplo, as relações de gênero, as relações de raça. A gente já percebe, o quanto a mulher trabalhadora negra se encontra na base da pirâmide social. Essa participação na base, ela se explica não só pela sustentação que essas mulheres dão à própria formação do sistema capitalista, mas também se constitui a partir do fato de que são esses grupos que são os mais afetados pela violência policial, pelas políticas de austeridade, pela precarização da força de trabalho e por toda a sorte de violências que é praticada dentro da continuidade da reprodução e da produção do sistema capitalista. Vale aqui a gente lembrar dos inúmeros casos de filhos das mães trabalhadoras que foram vítimas do tipo de política que é perpetuada pelo Estado capitalista, como o menino João Pedro, que tomou um tiro de fuzil, a menina Ágata, que também tomou um tiro de fuzil, os 9 de Paraisópolis, que foram mortos por uma operação da Polícia Militar num baile funk. As mães, que são também vítimas desse processo, nunca vão ver seus filhos de volta. E, muito provavelmente, a gente não vai ter nenhum tipo de grande operação por parte do Estado, porque é justamente a ação do Estado que garante a continuidade desse sistema, que viabiliza, portanto, a continuidade da exploração desses grupos e de todas as violências que eles sofrem. Mas ainda que a gente possa debater sobre o trabalho doméstico e a importância da sua remuneração,
é vital a gente entender que para consolidar essa estrutura, há também um processo de mercantilização da divisão sexual do trabalho. Isso significa que a própria mão de obra do trabalho doméstico será transformada em mercadoria e, portanto, mediada sob essa forma de pagamento para que aquela mulher possa vendê-la no mercado de trabalho. Aí a exploração apresenta um caráter duplo, porque esse trabalho vai estar condicionado tanto pela estrutura produtiva capitalista, em que a gente vai perceber a existência da produção de valorização para o capital, quanto pela estrutura patriarcal, permitindo assim a continuidade da própria divisão sexual do trabalho e a separação daquilo que é entendido como trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Mas qual que é a diferença desses dois conceitos, né, de trabalho reprodutivo e de trabalho produtivo? Essa diferença ela é muito importante porque ela vai ajudar a gente a entender que nem todo trabalho doméstico é um trabalho produtivo. Como assim? Primeiro de tudo, trabalho produtivo, improdutivo, reprodutivo não tem nada a ver com o caráter daquele trabalho. Não é um tipo de trabalho que vai ser classificado a partir de uma régua moral, tá? Então não é um trabalho que você olha e fala, aquilo ali é inútil. A ideia, o conceito de trabalho produtivo e improdutivo não diz respeito quanto ao caráter de utilidade desse trabalho, mas sim na forma de como ele está socialmente inserido dentro do próprio processo de formação social do capitalismo. Vou explicar melhor. Trabalho produtivo é o que, no sistema de produção capitalista, produz mais-valia para o empregador, ou que transforma as condições materiais de trabalho em capital e o dono delas em capitalista. Por conseguinte, trabalho que produz o próprio produto como capital. Assim, ao falar de trabalho produtivo, falamos de trabalho socialmente definido, trabalho que envolve relação bem determinada entre o comprador e o vendedor do trabalho. O trabalho produtivo é aquele que, portanto, participa do processo de valorização do capital a partir do assalariamento da força de trabalho do proletariado, né? Então é basicamente pagamento de salário a esse proletário. E que vai gerar um posterior processo de acumulação por parte do capitalista sob a forma de mais-valia. Esse capitalista que é detentor do capital, ele é dono dos meios de produção. A produção, portanto, desse ciclo permite o processo de reinserção, né, e de valorização do valor no capital do capitalista. Então, uma costureira que é contratada por uma grande empresa, por exemplo, e que vai ser direcionada para poder prestar um serviço, é alguém que realiza um trabalho de caráter doméstico e que também tem um caráter produtivo, porque é nesse processo contínuo de trabalho que ela vai gerar essa valorização e acumulação de capital para aquele capitalista que contrata a sua força de trabalho. E aí a gente tem a dimensão do trabalho improdutivo e do trabalho reprodutivo. Mas eu vou utilizar aqui a terminologia reprodutivo porque eu acho que vai ajudar também a ficar mais fácil para a gente poder fazer essa compreensão direta com o trabalho doméstico, que é o tema desse vídeo. Mas vale lembrar que existem outras formas de trabalho improdutivo que não estão necessariamente inseridos dentro só do trabalho doméstico. Mas isso daí eu acho que é um tema para a gente debater num outro vídeo. Então o que acontece é que o trabalho reprodutivo é toda forma de trabalho que existe para poder manter a vida e a reprodução social da vida, mas que não geram essa acumulação e essa valorização de capital. Não porque esses trabalhos são supostamente inúteis ou qualquer coisa do gênero, né? A gente já falou, isso não tem a ver com o caráter moral do trabalho. Mas isso tem a ver com o fato de que esse trabalho não produz mais-valia. Ele não está inserido dentro dessa lógica e desse ciclo de valorização do capital, por assim dizer. Então, se você contrata uma costureira de maneira particular, né, uma pessoa que vai prestar um serviço para você na sua casa, dentro dessa dimensão, não há um trabalho produtivo em curso. Não porque ele é inútil, mas porque ele não está participando desse processo da extração de mais-valia. O ciclo de valorização, né, daquele ciclo de trabalho, ele é encerrado a partir do momento em que você faz o pagamento para a pessoa e ela vai embora. Esse é o ciclo do trabalho improdutivo ou reprodutivo que está finalizado. Mas vale ressaltar também que nos últimos anos a gente tem visto o crescimento muito grande de muitas empresas que realizam esse trabalho doméstico, esse trabalho de reprodução, a partir do processo de contratação de funcionários que são designados para trabalhar em certas áreas. É o caso das várias empresas terceirizadas de limpeza, segurança, cozinha, que a gente vê se espalhando por todo o Brasil e que são empresas que têm características que dão aos trabalhadores condições
condições muito precárias de trabalho. Então é bem comum a gente ver relatos de condições muito ruins de trabalho, de falta de pagamento de salário, de não depósito das garantias e dos direitos desses trabalhadores, justamente porque há um regime de contratação desse trabalho que é muito precário e que acaba afetando muito mais esses setores da classe trabalhadora, que são os setores da base da pirâmide social, o que acaba levando a um processo ainda maior de exploração e de destruição do modo de vida dessas pessoas. Esse tipo de serviço tem sido utilizado a partir do processo de terceirização, que faz com que, ao invés de uma empresa ou uma universidade ou qualquer coisa assim, faça um processo de contratação direto daquele trabalhador, ele passa por um atravessador, uma empresa que oferece esse serviço dessa mão de obra e que vai acabar, na lógica capitalista, na lógica da austeridade, sendo mais barato, entre aspas, porque vai desonerar o Estado dessa participação. Como é o caso, por exemplo, do processo de privatização da gestão das escolas no Paraná, aprovada recentemente e que se utiliza desse argumento da melhor disposição dos recursos públicos, mas que na verdade vai servir para poder enriquecer o bolso dos donos das empresas que vão ser contratados, já que os contratos que vão ser celebrados dentro desses acordos são contratos que acabam encarecendo esse processo e que não garantem de maneira nenhuma a oferta de um serviço decente ou de um serviço que possa dar dignidade às pessoas que trabalham dentro daquela estrutura. Então esse processo de terceirização ele está muito relacionado também a esse processo de privatização. Está diretamente ligado a essa maneira de como o neoliberalismo capitalista está conseguindo fazer o seu avanço do capital sobre o trabalho, sobre a vida dos trabalhadores. Então, a partir desse processo de separação do trabalho, e quanto à sua hierarquia, a sociedade vai acabar repartindo e desenvolvendo noções distintas sobre esses trabalhos. O trabalho produtivo, que na maioria dos casos vai ser exercido pela categoria, pela classe trabalhadora masculina, vai ser visto como um trabalho socialmente útil, um trabalho que é bom para a sociedade. Enquanto o trabalho improdutivo ou reprodutivo, para facilitar a nossa compreensão, vai ser visto como um tipo de trabalho que não tem essa utilidade, que não tem essa importância, que não é visto como trabalho. E não ser visto como trabalho acaba fazendo com que esse tipo de relação e de lógica possa dar continuidade a essa ideia de naturalização das coisas, em que o trabalho reprodutivo é um trabalho que é naturalmente, instintivamente ligado à mulher trabalhadora. E é importante a gente fazer esse debate, porque eu recebo muito na minha caixinha lá do Instagram, inclusive se você não segue, você pode começar a seguir aqui, desse tipo de relato em que muitas mulheres comentam a respeito do fato de que seus companheiros não realizam um trabalho doméstico, não veem essa importância, não tem essa divisão social desse trabalho, de maneira que isso possa desafogar as suas rotinas. E eu acho que isso é um relato que aparece bastante assim para as pessoas. Eu acho que tem muito a ver também na forma de como a gente condicionado, e a gente cresce, a gente aprende uma tradição que nos é legada, que é essa perspectiva, que é justamente esse lugar dessa divisão, dessa separação, que nos impede de entender o problema de fundo por trás disso e de como a gente precisa falar sobre isso. Então, na lógica do capital, o que acontece é que quanto menos o trabalhador precisar se preocupar com a manutenção da sua própria vida, mais ele pode ser utilizado pelo capital no processo de exploração, mas a sua capacidade de trabalho pode ser utilizada dentro do seu processo produtivo e dessa maneira garantindo uma maior produção de mais-valia e, portanto, um processo mais agudo e mais acelerado de valorização do capital a partir da extração dessas horas trabalhadas em que o trabalhador não vai ver o fruto do seu trabalho. A exploração do capital, combinado com o patriarcado, faz com que as mulheres trabalhadoras participem de ambos os processos, ou seja, tanto do trabalho produtivo quanto do trabalho reprodutivo. E isso tem um impacto real, direto, concreto na vida não só dessas mulheres trabalhadoras, mas também em todas as formas e dimensões da organização da sociedade. Esse processo, essa participação se expressa concretamente nas condições históricas e materiais em que as mulheres têm o seu trabalho produtivo e o seu trabalho improdutivo sendo gestado na sociedade capitalista. Em 2022, enquanto as mulheres dedicaram em média 21,3 horas semanais aos afazeres domésticos
e ou aos cuidados pessoais, os homens gastaram 11,7 horas. As mulheres pretas ou pardas dedicaram 1,6 horas a mais por semana nessas tarefas do que as mulheres brancas. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho foi de 53,3%. Enquanto a dos homens foi de 73,2%. Isso equivale a uma diferença de 19,9 pontos percentuais. Além disso, a taxa de informalidade do trabalho das mulheres é de 39,6%. Era maior que a dos homens, que é de 37,3%, sendo que a diferença na participação no mercado de trabalho sobre uma perspectiva da informalidade atinge as mulheres pretas e pardas numa proporção de 45,4% das vezes, enquanto os homens brancos são atingidos por essa perspectiva em 30,7% das vezes, um indicador que aponta uma diferença muito grande de 15 pontos percentuais. Também, em 2022, o rendimento delas foi, em média, equivalente a 78,9% do recebido por homens. No início da série histórica, quando isso começou a ser estudado em 2012, essa razão estimada era de 73,5%. A maior diferença no rendimento, em 2022, estava no grupo de profissionais das ciências e intelectuais. Elas, as mulheres, receberam o equivalente a 63,3% da média dos homens. Além disso, a proporção de mulheres brancas com 25 anos de idade ou mais tinham completado o nível do ensino superior era de 29%, praticamente o dobro do que foi observado para as mulheres pretas ou pardas, que têm 14,7% de pessoas que completaram o nível superior. Cerca de 32,3% das mulheres do país estavam abaixo da linha da pobreza, ou seja, tinham renda domiciliar per capita de até $6,85 por dia, segundo o critério do Banco Mundial, o que dá mais ou menos R$35. Essa era a situação de 41,3% das mulheres pretas ou pardas que vivem no Brasil, contra 21,3% das mulheres brancas. Em todos esses dados que a gente viu, há uma discrepância racial absurda, ou seja, as mulheres trabalhadoras pretas ou pardas gastam mais tempo em tarefas domésticas e participam menos do mercado de trabalho e, portanto, são as mais afetadas pela pobreza, o que faz com que essas mulheres precisem participar de um processo de trabalho que vai acabar ampliando as suas jornadas, gerando os fenômenos das jornadas duplas, triplas e que levam a classe trabalhadora feminina, sobretudo a classe trabalhadora feminina mais periférica, a classe trabalhadora feminina que está dentro desse extrato de uma condição de classe trabalhadora mais precarizada, a níveis de exaustão, de adoecimento simplesmente alarmantes. A realidade da forma, portanto, de como essa relação do trabalho doméstico com o trabalho produtivo está organizada na sociedade capitalista é resultado direto do processo de como a organização da economia política capitalista também está articulada no mundo em que a gente faz parte, naquilo que a gente recebe através da nossa tradição. E não é à toa que o nome das esposas, que remete a essa ideia de um retorno a essa idealização do trabalho doméstico, a esse cuidado com o lar, a esse tipo de produção de imagem, seja justamente esposas tradicionais. E esse tipo de retorno aparece no nosso tempo não por uma coincidência, porque a gente está vendo que a tradição pela qual o capitalismo se construiu, se constituiu enquanto sociedade, vem passando nos últimos tempos por uma série de crises que dizem respeito não só ao seu funcionamento econômico, mas também à própria forma de como ele é pensado e constituído enquanto um processo de socialização, enquanto um processo de formação social propriamente dito. Então, os avanços nos debates sobre gênero, sobre sexualidade, sobre trabalho, sobre a própria ordem econômica capitalista, vão acabar colocando em xeque essa tradição que foi sendo construída ao longo de tanto tempo e que ajudou a consolidar a hegemonia liberal dentro da nossa sociedade. Conforme essa crise vai se alastrando e ela vai aumentando, a gente passa a perceber que esses elementos que são dispostos pra gente, a nossa tradição, não são meras obras do acaso, acidentes ou simplesmente a ordem natural das coisas, mas fazem parte justamente de um processo histórico, de um processo que tem a ver com a disposição, a disputa pela força, o processo de desenvolvimento das forças produtivas, a organização da família e uma série de tensionamentos que são marcados ao longo da nossa história e ao longo da forma de como a nossa sociedade se organizou ao longo do tempo. Por isso que é importante a gente voltar para essa ideia da tradição, porque isso ajuda a gente a entender um detalhe importantíssimo. A tradição é construída como resultado da luta de classes na história. E eu acho que não é à toa que essa trend tem essa popularidade e remete a um imaginário que reforça esses aspectos.
porque é uma forma de tentar reinscrever as pessoas naquela ordem tradicional, naquela naturalização, que está gerando uma certa percepção, que é uma percepção que se constituiu como dominante no mundo ao longo de muito tempo e que ajudou a condicionar e estruturar a própria forma de como a sociedade capitalista pôde se desenvolver no tempo e espaço e de como essa dimensão e essa organização são responsáveis pela própria continuidade e existência do sistema capitalista. Então, quando a gente olha, por exemplo, sobre a queda da taxa de natalidade, a grande preocupação com isso, por que a gente vê tantas matérias e tantos tipos de declaração mostrando preocupação por isso? Justamente porque a queda na taxa de natalidade, essa queda no processo de reprodução da classe trabalhadora, significa um golpe direto no próprio capital, significa um golpe direto nesse processo de valorização, nesse processo em que o capitalista precisa dessa classe trabalhadora viva e se reproduzindo para continuar a exploração da sua força de trabalho. Porque se eles se preocupassem tanto com a qualidade de vida, eles tornariam legal, seguro e gratuito o aborto, para poder garantir a vida e a dignidade das mulheres da classe trabalhadora e que hajam, de fato, as condições para que a gente possa pensar essa sociedade de maneira organizada e de maneira que ela possa viver de forma digna, de forma decente, dentro de um mundo em que ela está viva. Então o capitalismo precisa de mais filhos e, portanto, precisa de mais famílias. Mas a pergunta é, quais famílias o capitalismo precisa? Justamente as famílias tradicionais. E para isso, não basta que o capitalismo simplesmente precise dessas famílias. Ele precisa que os agentes que compõem essas famílias sejam colocados nos seus devidos lugares. Ele precisa, portanto, das esposas tradicionais. Essa operação ideológica, essa operação política tem como intenção justamente criar uma ideia no senso comum da galera a respeito desses papéis sociais de gênero que são cumpridos na sociedade, de maneira que isso possa criar justamente uma visão hegemônica desse processo, uma visão que vai se sobrepor às demais visões. E a partir dessa naturalidade, a partir dessa ideia de idealização e romantização que é criada nesse processo, se visa justamente manter a dominação e a hegemonia das classes dominantes de cada tempo. Portanto, se a gente está falando da formação da sociedade capitalista e da importância desse tipo de família nesse processo de formação, a gente está falando que esse tipo de imagem, esse tipo de construção é necessário para manter a hegemonia burguesa da sociedade em que a gente vive. E dentro do processo em que essa crise capitalista vem se acentuando, é cada vez mais comum a gente perceber que essa nostalgia, de que essa ideia e esse retorno por um passado de muitas glórias e que a gente precisa voltar para ter essa estabilidade novamente, é algo que aparece também a partir de vários movimentos, de várias falas, de várias condições e circunstâncias históricas na atualidade. Make America Great Again, Deus, Pátria e Família. Tudo isso são elementos que demonstram como esse tensionamento da luta de classes e dentro do processo da própria crise capitalista estão diretamente relacionados à própria dimensão de como a sociedade se encontra nesse momento. Então não é à toa que a gente vê renascer essas lembranças ou essas ideias de caráter reacionário. Reacionário por quê? Porque se apresenta como uma reação sobre aquilo que está acontecendo na sociedade. É uma forma de tentar promover um retorno, de tentar promover uma ideia de mundo e de sociedade que supostamente garantiria essa estabilidade, garantiria a não crise, esse lugar em que um dia fomos muito felizes. Então, não é à toa que a trend das Threadwives faz uma apresentação da esposa tradicional a partir de uma perspectiva e de um panorama que está identificado também na própria indústria cultural, na própria forma de como as donas de casa estadunidenses nos anos 50, na casinha com a cerquinha branca, no subúrbio, com as crianças entregando jornal, blá 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 blá, e é isso que é apresentado para nós como uma ideia de esposa tradicional, porque essa condicionante, porque essa ideia de esposa tradicional é justamente a ideia da mãe, é justamente a ideia daquela que vai garantir a reprodução e o cuidado com o lar, de maneira que esse tipo de imagem possa ser perpetuado e assim naturalizar essa ideia, de maneira que mais mulheres vão olhar para isso e falar: essa é a vida que eu gostaria de ter, a vida de uma dona de casa, a vida de uma mãe, a vida de alguém que se ocupa única e exclusivamente com o trabalho doméstico. Só que a venda desse tipo de perspectiva não é aquilo que está relacionado ao atendimento dos interesses das mulheres trabalhadoras.
porque esse tipo de realidade é simplesmente intangível e real para a grande maioria das mulheres da classe trabalhadora e que passam por condições econômicas e condições políticas que as impossibilita de viver não só essa vida, mas também de imaginar qualquer coisa próxima disso. Porque eu acho que aqui a questão central não é se as pessoas precisam necessariamente fazer ou não fazer o trabalho doméstico, mas eu acho que o debate está em outro lugar. O debate está justamente em perceber que essa trend das Threadwives apresenta uma dimensão política e histórica sobre o trabalho doméstico que não tem a ver com o cumprimento dos interesses e daquilo que é viável para a classe trabalhadora feminina. A gente está falando muito de esposas tradicionais e por isso que é muito importante a gente se fazer essa pergunta. Quando a gente está falando de esposas tradicionais, a gente está falando de qual tradição? Porque quando a gente faz essa pergunta de qual tradição a gente está recebendo, qual tradição está sendo colocada em jogo nesse processo de popularização, a gente vai perceber que a tradição que nos é transmitida, se ela é produto histórico dessa relação das classes em disputa, ela também representa necessariamente uma tradição que está envolvida com o caráter de classe de que ela apresenta. E é por isso que nesse debate a gente precisa demarcá-lo a partir da compreensão do trabalho doméstico sob a vista e sobre o caráter de classe para o proletariado. E é por isso que falar disso significa necessariamente falar sobre a socialização do trabalho doméstico e o fim da família. A socialização do trabalho doméstico interessa às mulheres trabalhadoras porque ela diz respeito justamente a um processo paulatino de diminuição e de fim da divisão sexual do trabalho, em que se cria essa separação e essa hierarquização de maneira que a mulher não possa participar do processo do trabalho produtivo, conforme a gente havia falado antes, já que ela está legada, né, a essa ideia natural, entre aspas, de trabalho doméstico. E sem que essa mulher trabalhadora precise encarar uma jornada dupla ou uma jornada tripla para que ela possa participar efetivamente da organização econômica da sociedade, para que ela possa ter a sua autonomia, para que ela possa decidir de fato e concretamente fazer o que ela desejar fazer ou quiser fazer com a sua própria vida. Esse pensamento requer, portanto, que a gente entenda de maneira bastante assertiva o lugar da divisão sexual do trabalho na própria formação da estrutura e da sociedade capitalista. E aí é interessante a gente perceber o quanto esse debate tem um caráter de classe quando a gente olha, por exemplo, para uma visão mais concreta, para uma visão mais histórica, para o papel que as mulheres soviéticas vão ter durante a organização da sociedade socialista naquele momento, em que elas vão ter um tipo de atenção inédita e um tipo de possibilidade de emancipação que até aquele momento nenhum outro tipo de sociedade ofereceu, permitindo que essa mulher pudesse ser mais do que uma mãe, mais do que uma dona de casa, mas para que ela pudesse ser de fato o que ela desejasse ser dentro da formação daquela própria sociedade. Muito diferente da impressão que existia no mundo livre, quando a gente pega para analisar, por exemplo, essas imagens. Enquanto a gente percebe que há uma retratação da mulher ocupando diversos postos de trabalho, diversas funções, sob diferentes palavras de ordem, na sociedade socialista soviética, a gente percebe que o tipo de retrato que existe da mulher na sociedade do assim chamado mundo livre é o retrato justamente de uma mulher subserviente, uma mulher dona de casa, de uma esposa tradicional. E essas conquistas das mulheres soviéticas se expressaram sobre as mais diversas formas e que reforçam, né, essa perspectiva da gente pensar e debater essa necessidade e essas questões a partir do ponto de vista da necessidade da construção de uma hegemonia proletária. A União Soviética foi o primeiro país do mundo a legalizar o aborto em 1920. Foi um dos primeiros países também a separar o casamento civil do casamento religioso. E também vai criar a possibilidade que o divórcio fosse solicitado por qualquer um dos casais no Código da Família de 1918. Além disso, a União Soviética também vai criar uma série de estruturas públicas, como restaurantes populares, creches e jardins de infâncias públicos, lavanderias públicas e várias dessas estruturas que vão permitir uma readequação da divisão sexual do trabalho e, portanto, todo o mundo do trabalho na sociedade socialista. Mas isso só foi possível
porque houve o direcionamento e o pensamento e a articulação na preocupação da construção de uma hegemonia proletária, de um novo conjunto de ideias que pudessem tornar essas ideias justamente partes do senso comum, para que isso seja entendido todo como um processo social e não como um processo privado, e não como um processo que está relegado, que está colocado somente à esfera da família particular. Então, o que os bolcheviques perceberam era que a maior participação da mulher na estrutura produtiva, né, e fora desse âmbito do trabalho doméstico não remunerado, ligado a essa esfera privada, poderia possibilitar à mulher a maior participação política e social, de maneira que esses laços de serventia, criados pela estrutura patriarcal e produtiva do capitalismo, pudessem ser quebrados de maneira definitiva. O que também está relacionado a um outro ponto que a gente trouxe e que é fundamental para a gente poder pensar numa emancipação total da classe trabalhadora, que é justamente o fim da família. Mas calma, o fim da família não é essa ideia de que muitas vezes a direita tenta colocar pra gente, que é o fato de que as mulheres não poderão mais ter filhos, que a família vai acabar. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala sobre pensar o fim da família, a gente está dizendo em pensar o fim da família da maneira de como essa família é organizada no capitalismo. Superar, portanto, essa forma de organização familiar em que a gente percebe que existe uma supremacia da esfera privada, de que existe uma supremacia de certos agentes sociais e políticos e que não permitem com que os membros dessa família possam ter uma vida digna, possam ter liberdade, possam ter condições concretas de viver a vida da maneira de como eles acharem que seja bom. Essa ideia de fim da família, portanto, está relacionada à ideia de fim dessa perspectiva de famílias atomizadas, em que essas unidades familiares elas estão separadas umas das outras e elas não se constituem como um corpo social comunitário e que permitiria o processo de organização coletivo da sociedade, fazendo com que as famílias de uns sejam também as famílias de outros, de maneira que a gente possa ter a preocupação em cuidar de maneira igualitária, de maneira decente, de maneira digna de todos os filhos da classe trabalhadora, sem distinção de raça, de gênero, de sexualidade, de nenhum fator que possa impedir que essa criança possa se desenvolver em um sujeito social com dignidade. Sobre isso, eu recomendo muito um vídeo leitura que eu fiz há muito tempo atrás, lendo um texto de uma bolchevique muito foda chamada Alexandra Kollontai, em que a gente lê sobre o comunismo e o fim da família. Você pode encontrar esse vídeo clicando no link aqui em cima. Então, é somente a partir da mudança da forma de como a gente produz a nossa vida material, dentro dessa perspectiva do trabalho produtivo e da sua organização social, que a gente vai conseguir também alterar a forma de como a gente vive e dimensiona o trabalho reprodutivo, já que, como foi falado aqui, todo o processo social de produção é também um processo social de reprodução. Essas coisas nunca não estão conectadas. Então, pensar numa sociedade que a gente possa redimensionar o trabalho doméstico significa necessariamente pensar também numa sociedade em que a gente precise redimensionar e alterar as estruturas próprio trabalho produtivo e da própria organização da nossa economia política. É necessário pensar no modo de produção socialista para que a gente possa viabilizar também a alteração do nosso modo de reprodução social da vida. E esses processos não podem ser encarados se não sob uma perspectiva também de que, para isso, é preciso que a gente construa uma nova tradição. Uma tradição que vai dar à nossa classe, a classe trabalhadora, a dignidade de um passado e de um presente em que ela possa viver sem se deixar cair sob as fantasias reacionárias de uma tradição que só explorou. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo ensaio de hoje. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam e também comentar e dar algum relato a respeito desse tema. É muito legal ler o que vocês têm para trazer aqui para o canal e ajuda a fomentar o debate em toda a comunidade. Também não se esqueça de conferir as aulas do curso básico de História de Formação Política que estão com o link aqui embaixo. Por somente R$ 10,90 você acessa um conteúdo de altíssima qualidade que visa dar
mais propriedade e mais conteúdo para que você possa entender a tradição que você recebe. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Meu nome é Carmen, sou puro charme e acho que já deu pra perceber. Você é bonito e educado, que tal falar sobre meu penteado? Meu penteado, tananana, porque não há convidar pra dançar? Isso daí, pra quem não sabe, era um episódio de Hey Arnold. Tinha um episódio de Hey Arnold que eles faziam essa cena de Carmen. E aí a menininha, acho que é a Laila, que era a menina que o Arnold gostava, ele fazia o protagonista e tal, e a Helga consegue jogar ela, tipo, num porão, e aí ela vira a Carmen. É muito engraçadinho, vale a pena. Hey Arnold, saudades.